Oi, gente. Bem-vindo ao nosso curso para o MPU. Espero que você já tenha assistido algumas aulas, que você esteja gostando, porque toda a equipe C está mobilizada para fazer com que esse seja o seu concurso, tá? Então, essa é aqui a nossa intenção, esse é o nosso trabalho. Então, você vai contar com toda a equipe C, está todo mundo muito mobilizado para que a gente consiga pegar aí na tua mão e te levar até esse bendito contra-cheque, se Deus quiser, ou lerite, dependendo aí da região onde você mora, tá certo? Então, olha só, meu nome é Manuele Gouveia e a gente vai ver junto a disciplina de informática, tá? Aquela que vocês amam, odeiam, né? Então, ó, a gente vai tirar esses tabus, tá? Então, você vai ver que informática é muito simples, o teu edital especificamente é muito simples, tá? A gente vai tirar de letra o que tem ali, perfeito? E aí você vai ver que no final do nosso curso, sua visão vai estar bem mais tranquilizada, vamos assim dizer, tá certo? Então você vai estar bem mais tranquilo, você vai ver que na informática não é esse bicho de sete cabeças, pelo contrário, pode ser a tua carta na manga, tá? Pode ser de repente a tua matéria diferencial. Perfeito? Tranquilo? Como é que a gente vai trabalhar? Olha só, você vai receber um material de apoio que vai ficar lá no site, um materialzinho complementar que está lá no site para você, que você vai baixar e vai poder, ó, dando uma acompanhada nas aulas. Além disso, toda aquela parte prática, a parte teórica de internet, de intranet, de aplicativos para intranet, que aí entra toda a parte de e-mail, web, busca e etc., eu vou usar muito gráfico. A gente vai escrever bastante, tá? A parte de segurança da informação, que também está lá, a gente vai lá, que está lá no teu edital, a gente vai escrever bastante, perfeito? Então, como a gente vai escrever, eu aconselho você deixar aí do lado do seu computador um cadernozinho que eu chamo do caderno do rascunho, tá? Então, é interessante. Deixa um cadernozinho do lado, porque à medida em que eu for escrevendo na tela, você vai fazendo seus gráficozinhos. Aí tem alguns gráficos maiores que eu vou fazer, você congela a tela, vai lá, copia, tá? Tem alguns pontos importantes que eu vou ditar. É interessante que você copie também. Por quê? Porque você vai assistir o nosso curso 3 vezes, não é isso? Mas e se você continuar estudando até a prova? Vamos supor que você se empolgue. Eita, que massa! Já assistiu as 3 vezes. Ainda tem um tempinho. Aí você revisa pelo caderno. Entendeu a ideia? Então, esse caderno é o leite, como eu costumo chamar. Perfeito? Então, vai fazendo o caderno do rascunho. Vai guardando os bisuzinhos lá do lado, que eles vão te ajudar bastante nessa nossa caminhada. Perfeito? Tranquilo? Além disso, eu também vou estar disponibilizando, aí vai ser meio modulado, sabe? Uma listinha de exercícios gabaritada. O nosso curso é revisão ponto a ponto. Você deve ter visto isso. Revisão teórica ponto a ponto, tá? Eu não estou dizendo necessariamente que a gente vai fazer todas essas questões em sala. Não necessariamente, até porque eu queria dar uma listazinha maior de exercícios para vocês. Porém, de toda sorte, a lista de exercícios vai estar disponibilizada, gabaritada para você lá no site, para você baixar, tá certo? Tranquilo? E algumas questões eu vou introduzindo durante o nosso curso, tá? Para ir permeando aí a nossa teoria. Perfeito? Tá tranquilo isso? Aí a gente vai modular o curso. A gente vai ter a parte de redes sociais. Onde é que tem redes sociais no edital, Manu? Ó, lá no teu edital passado tem intranet e internet. Só que você também se lembre que quando teve o último concurso, redes sociais não era tão forte. Lembra disso? Não era. Aí hoje, 3 anos depois, você já tem uma força diferenciada dessa rede social. Então, provavelmente, nesse teu edital, se realmente for o CESP que faça, se não for, as outras elaboradoras também estão abordando com a mesma força, a gente vai ter o quê? A gente vai ter redes sociais nesse edital. Pode escrever, tá? A parte de computação nas nuvens também deve aparecer. Então, apesar de não ter no teu edital passado, são pontos que eu vou trazer para a sala de aula, tá certo? Que eu vou dar uma abordadazinha. E para quê? Para já ir reforçando, porque há uma probabilidade muito alta de que isso venha aparecer no seu edital. Perfeito? Tá tranquilo? Então, a gente vai estar também, ó, fechando o cerco para evitar
que a gente não consiga te atender com tanta propriedade, tá certo? Então, por isso que além dos pontos do edital, a gente já vai trazer esses novos pontos que não estão no edital passado, mas que têm caído recorrentemente e que provavelmente devem estar nesse novo edital. Afinal de contas, informática é muito rápido, né? A evolução é muito rápida. Então, do edital passado para cá, a gente já tem uns pontos aí mais, digamos, queridos pelas elaboradoras, tá certo? E a gente vai estar trazendo isso para vocês. Então, a gente vai ter a parte de redes sociais, que eu vou estar trabalhando com vocês, inclusive nesse primeiro bloco. Depois a gente entra com uma revisão de introdução, para que eu possa te basear. Então, a gente vai entender o que é que o computador faz, mais ou menos como ele funciona, alguns termos básicos. E aí a gente já entra na parte de internet e intranet, que seria o segundo ponto do teu edital passado, mas o primeiro ponto a gente trabalhar aqui na sala, tá? Aí a gente vai ver a parte da teoria, e em seguida entra na parte de software, que aí é quando vem a parte de Windows, Word, Excel e etc. Perfeito? Tá tranquilo? Entenderam como é que a gente vai trabalhar? Então, agora que você já entendeu como o curso vai funcionar, já entendeu os módulos que a gente vai trabalhar, já viu a parte do material que vai estar disponível para você, tá? Aí eu vou começar com o primeiro ponto, que é esse ponto de redes sociais. Por que que eu trago esse ponto primeiro? Porque eu quero que você perceba e que você ponha aí na sua cabeça que apesar da gente estar aqui trabalhando com o curso online, a gente está muito próximo de você, tá? Eu quero que você perceba isso. E a gente está próximo de você como? No gerenciador do SES. Você já conhece o gerenciador do SES? Pois bem, a gente está lá respondendo tuas perguntas, tá? Ah, Manu, mas é porque eu mandei uma dúvida para você, passou 3 dias para você responder. É porque lembre-se que a gente vive nessa rotina, aula de manhã, aula de tarde, aula de noite, tribunal e pai, tal. Então, corre para lá quando não está em sala de aula, está trabalhando no tribunal ou nos seus respectivos órgãos, etc. Então, moral da história, a gente vive nessa correria. Mas, ó, no máximo 3 dias, a gente está respondendo tuas dúvidas, tá certo? Então, é mais ou menos essa a rotatividade. A gente começa das de baixo até chegar lá, feito, né? A filazinha, mas a gente tá respondendo essas tuas dúvidas, tá? Então, espera aí uns 2, 3 diazinhos, no máximo, que a gente chega lá e te responde. O ideal é que seja todo dia, mas às vezes tem um imprevisto, uma coisa ou outra, no máximo 2, 3 dias a gente tá lá te respondendo. Então, dá uma olhadinha no gerenciador do SES, é um ponto de comunicação importante entre a gente. Além disso, a gente vai disponibilizar aqui o e-mail, o Facebook, o Twitter, vai falar sobre a importância dessas redes sociais. E aí você já vai, ter mais canais de contato para a gente, tá certo? Então você vai ver que apesar do curso ser online, a gente está muito próximo, tá? A gente está o tempo inteiro muito pertinho. E tem várias formas da gente estreitar esses laços, ok? Tranquilo? Vamos lá? Então, primeiros contatos, vamos lá. Então, gente, olha só. Eu vou deixar aqui para vocês, primeiro, o meu e-mail. Deixa eu só ativar aqui a canetazinha. Opa, faltou tinta, mas chegou. Então, a gente vai ter aqui o meu e-mail. E o meu e-mail é manurolim@yahoo.com. Não tem o BR, tá certo? Então, pode usar esse e-mail à vontade. A gente pede que você use o e-mail, mas quando você quer, assim, pedir material, anexo, tá entendendo? Por quê? Porque às vezes você manda um post no Facebook pedindo material, aí a gente lê aquilo assim, às vezes assim, no trânsito. Entendeu? Aí, às vezes, a gente lê ali no intervalozinho de uma aula e tal. Não tem como a gente te mandar o anexo. O ideal é você fazer isso pelo e-mail, tá bom? Por quê? Porque a gente já lê o e-mail, já vai lá, pá, buf, te responde, já bota lá o anexo e aquilo não acumula e não corre o risco de se perder. Perfeito? Tranquilo? E as redes sociais? Vamos estudar ela agora? Vamos lá. Então, primeiro tópico do nosso curso, as redes sociais. Ah, Manu, por que você acha que isso vem no edital? E por que você acha que isso pode cair na prova? Porque, gente, isso é um processo irreversível. Você imagina o mundo hoje sem redes sociais? É daí para frente, gente, tá? Pode surgir uma nova modalidade de fazer essa junção aí de pessoas, manter esse contato entre as pessoas. Começou com o chat, né? Então, quando era lá 94, 95, o boom era o chat. Um tal de Mirk. Nunca usei.
mas me contaram, sabe? Então você tinha lá o chat e tal, e as pessoas achavam o máximo, porque elas se encontravam, se conheciam. Aí isso foi evoluindo, evoluindo, e chegou ao que a gente chama hoje de rede social. Então, isso é irreversível. Podem surgir novas ideias, podem surgir novas formas de estabelecer esses contatos, mas retroagir dificilmente, tá? A não ser que a gente tenha aí, de repente, uma guerra nuclear, e aí todo mundo volte lá a ser barata, né? Quem sobreviveu, e aí a gente tem que reconstruir tudo e volte para cartinha ou coisas do gênero. Mas provavelmente, se isso não acontecer, é daí para frente. Então é um processo irreversível. Por isso não adianta você resistir. Vamos parar de resistir à onda, vamos aderir, tá entendendo? Aí por quê, Manu? Ó, tem coisa boba lá na rede social? Tem. Com todo respeito. A gente prevê a primeira rede social que vai ser o Twitter. Então, lá no Twitter, por exemplo, se você ficar seguindo artista, né? Nada contra. Se você segue, tudo bem. Mas se você fica lá seguindo artista, ele vai dizer, acordei, tomei café, peguei o helicóptero, me poupa. Tá entendendo? Hello, né? Mas por que você não aproveita o Twitter e não vai seguir o site de concurso? Por que você não vai seguir o site de notícia, o G1, o Exame, a Carta Capital, a Veja, Isto É, porque você não aproveita para isso, tá entendendo? Então tem um lado, digamos, né, pouco interessante, mas também você pode extrair daí coisas importantes, coisas que facilitam o seu dia a dia. Então, ao invés de você depois entrar no site da revista, que às vezes tem tanta informação que você não sabe nem por onde começar, por que você não faz no Twitter? Você não segue no Twitter, que as mensagens vão chegando diluídas ao longo do dia. Fica muito mais fácil a leitura, fica muito mais fácil se manter atualizado sem aquela pressão, tá entendendo? De tudo chegando ao mesmo tempo. Capturou a ideia, beleza? Ou seja, aquele ditado é verdadeiro. De todo limão você extrai a limonada, né? Então você pode pegar o que supostamente você acha bobo e pode ir, ó, organizando para extrair dali coisas importantes, perfeito? Então vamos por partes, tá? Olha aqui para nossa telinha, já começa a fazer aí seu caderno do rascunho. Redes sociais são softwares com o intuito de estabelecer contatos profissionais e pessoais entre seus usuários. Até aqui tudo bem? Tranquilo isso? Posso passar? Aí a primeira rede social aqui para vocês, como eu já antecipei, seria o Twitter. Cai na prova, tá certo? O que é que você tem que saber aqui do Twitter? Olha só, gente, meu curso para você, apesar da gente ter 6 aulas, mas a gente vai começar do zero, tá certo? Então, assim, eu vou partir do princípio que você não sabe de nada, tá bom? A gente vai tentar, nessas 6 aulas, te dar todo o embasamento necessário para você fazer essa prova com muita tranquilidade, tá bom? Então, a gente vai começar do zero. Se você aí do outro lado já sabe muito, que legal, né? Então, de repente, você pega uma dica e tal, aprofunda um pouquinho mais seu conhecimento, desperta para algo que você não tinha despertado, mas o nosso foco vai ser o aluno que está no zero, né? O aluno que está lá com pouco conhecimento. Então, eu vou partir do princípio que você aí do outro lado, ó, tá no zero, começando comigo, tá certo? Vamos pensar assim. E por quê? Porque eu vou te dar todas as dicasinhas. Então, ó, não tem Twitter? Não tem problema. O que é que você vai fazer? Ó pra cá. Vai entrar no endereço www.twitter.com e vai fazer a sua conta. Lá vai ter um botãozinho, cadastre-se. Aí você vai responder algumas perguntas que ele vai te fazer, como se você estivesse fazendo um webmail, e ao término você vai ter um usuário e uma senha de Twitter. Todas as vezes que você quiser ver os posts para aquele usuário, você entra nesse endereço, digita seu usuário e sua senha e já vai ter acesso aos posts que foram postos, foi podre, né? Mas vocês entenderam. Os posts que aquele seu usuário recebeu. Tranquilo? Até aqui tudo bem? Beleza? Agora, olha só. Se você usar smartphone ou então tablet,
Dependendo da marca do seu smartphone ou do seu tablet, na verdade é do sistema operacional, mas depois a gente vai aprender o que é isso. Então, dependendo da marca do seu smartphone ou do seu tablet, você vai ter softwares próprios para acessar essas redes sociais, tá? Então, se você tem um iPhone, você vai ter lá um programazinho para acessar o Twitter lá já direto do seu celular e assim por diante. Perfeito? Tranquilo? Mas se não tem smartphone nem tablet, entra nessa página e já faz aí o seu usuário. Então, é o primeiro dever de casa, tá? O que é que cai em prova de Twitter, Manu? Vamos para aqui para a telinha? Olha só, você vai ter um questionáriozinho sobre o Twitter que aparece lá na tua prova, tá? Primeira pergunta, já põe aí. O que é seguido? Segunda pergunta, o que é seguidor? Terceira pergunta, o que é timeline? Joia? Tá escrito aí na telinha, tá? Próxima pergunta. Para seguir alguém... Desculpa, deixa-me só beber um gole de água. Um minutinho. Para seguir alguém, exige solicitação prévia? Próxima pergunta. Qual é o sentido da comunicação no Twitter? Agora, para cá. Essa história do sentido, não é o sentido na ideia de, qual é a não, não. É sentido de direção mesmo, tá? A comunicação no Twitter, ela é unidirecional. Eu vejo os posts de quem eu sigo. Quem eu sigo não necessariamente me vê, a não ser que ele também me siga. Entendeu a ideia? Mas aqui você só vê numa única direção no Twitter, só pra frente. Eu vejo os posts de quem eu sigo. Quem eu sigo não necessariamente me vê, a não ser que também me siga. Perfeito? Tranquilo? Volta lá. O que mais que a gente vai ter de Twitter? Próxima. Como é feita a publicidade nas redes sociais? O que é que você tem que saber daqui? Você vai ter basicamente 3 tipos de publicidades, tá? A publicidade na qual a rede social é contratada, a publicidade entre as partes e a publicidade particular. Qual é a ideia? Aquela na qual a rede social é contratada, tá? Então, eu tenho uma empresa e aí eu faço um contrato com o Twitter ou com o Facebook, ou seja lá com que rede social for, para colocar o linkzinho da minha empresa na página. Então, quando você entrar aqui na página do Twitter, você vai ver que tem um monte de propagandazinha. Compre não sei o quê, olha a promoção de não sei quem, etc e tal, tá? Então, dessa forma, você vai ter um contrato entre aquela empresa e a rede social. A rede social está lucrando com aquilo, é um contrato como outro qualquer, tá? Então, ela também vai se responsabilizar por determinados problemas que venham a acontecer. Por exemplo, numa rede social, não sei se foi no Twitter não, tá? Não vou citar nomes por causa de né, questões jurídicas mesmo. Mas teve uma rede social dessa aí que tinha uma pessoa há um tempo que estava oferecendo iPhone 5 por R$ 990. Ora, se nos Estados Unidos, na loja da Apple, o iPhone 5 é $615, como é que aqui ele está vendendo já liberado por R$ 990? Hello, né? Então, veja que logo foi descoberto que era uma fraude, foi denunciada, etc e tal. Mas, nesse caso, a rede social está lá respondendo. Tirou o post do ar e está respondendo. Por quê? Porque era um link na página dela, tá entendendo? Ou seja, subtende-se que havia aí um contrato prévio. E a rede social, apesar de não ser a dona da empresa que estava oferecendo lá o produto, mas ela teria que ter feito uma checagem, aí tem N análises jurídicas a respeito, tá certo? Mas isso é um caso em que eu quero só lhe demonstrar que quando existe esse contrato entre as partes, a rede social passa a ter também uma certa responsabilidade. Perfeito? Tranquilo? Agora, ó, diretamente entre os usuários, sem passar pela rede social. O que é que vai acontecer? Vou dar um exemplo. Aqui nesse Twitter tem umas pseudo-celebridades, tá? O que é que eu chamo de pseudo-celebridades? Algumas pessoas que, na boa, eu não tenho a menor ideia de quem sejam na vida real, mas que lá no Twitter eles são conhecidíssimos, tá?
conhecidérrimos, tem milhares de seguidores, tá? Então tem um desses caras que ele tem milhares de seguidores, milhares, eu não tenho a menor ideia de quem seja ele, tá? E ele é meio metido com essa história de celebridade, essa coisa toda e tal, o que já cria uma certa aura, né? Aí o que é que acontece? Um dia desse ele tava lá, compra o shampoo da L'Oréal, compra o shampoo da L'Oréal, compra o shampoo da L'Oréal, o dia todinho compra o shampoo da L'Oréal, né? O que é isso? É muito claro. O que é que vai acontecer? A L'Oréal vai lá e contrata ele. Para quê? Para que ele fique o dia inteiro botando aqueles postzinhos. Cada post que ele coloca, quando ele aperta Enter, imediatamente milhares de pessoas são atingidas. A L'Oréal paga para ele. Mas seja quanto for que a L'Oréal pagou, é bem mais barato do que um contrato de inserção na TV, do que uma campanha de outdoors, não é? Bem mais barato, tá? E imediatamente milhares de pessoas são atingidas. Por outro lado, o cara também faturou, porque ele recebeu da L'Oréal para ficar lá colocando os posts. Tá entendendo a ideia? Até aqui tudo bem? Então, veja que isso aí é um contrato entre as partes, beleza? A rede social não tem nada a ver. Então, se de repente estiverem vendendo lá um produto para, sei lá, uma coisa bem absurda, vendendo terreno na lua, a rede social não tem culpa, tá? Por quê? Ela não tem nada a ver com isso. Foi a empresa que vende terreno na lua que contratou uma pessoa para ficar lá dentro divulgando na rede social. Perfeito? Até aqui tudo bem? E a gente ainda tem a publicidade privada, que aí, por exemplo, nós mesmos. Eu fico às vezes lá no meu perfil, a gente vai abrir a isolada presencial em tal lugar. A gente vai estar em tal lugar, tal dia, dando uma palestra. Em tal dia a gente está fazendo divulgação do material tal, em tal lugar. Gente, dá uma olhadinha que a gente lançou um curso novo lá em Renato, lá no SES. Renato Saraiva, que a gente ainda tem mania de chamar o SES de Renato Saraiva, tá? Então a gente lançou um curso novo lá no SES, etc e tal. Então, moral da história, esse caso é a propaganda privada. Eu não estou pagando para ninguém, mas eu estou fazendo publicidade dentro da rede social dos meus próprios produtos. Então, aqui eu estou usando a rede social só como um meio. Ela não faturou nada, ela não tem responsabilidade nenhuma sobre aquilo, mas eu também não paguei ninguém. Sou eu mesma que estou fazendo lá publicidade dos meus produtos. Entenderam a ideia? Tranquilo? Joia? Isso cai na prova, tá bom? Principalmente aquela questão legal que eu falei para vocês, já que a gente está voltado aqui para o Ministério Público da União. Perfeito? Até aqui tudo bem? Então, volta para a telinha. A próxima pergunta que a gente tem aí sobre o Twitter é: existe conversa reservada no Twitter? Existe grupo reservado? Então, tudo isso aparece na sua prova, tá? Manu, e como é que eu vou saber as respostas dessas perguntas? Eu vou responder todas essas perguntas lá no Twitter. Tchã. Entenderam? Então você vai ter que entrar lá no meu Twitter para poder pegar essas respostas, tá certo? Então você vai ter que entrar lá, me seguir para poder pegar essas respostas. É uma forma de te obrigar a usar a rede social, pelo menos até a prova, tá certo? Aí depois da prova você vai lá e destrói todos os seus perfis. Mas até a prova é uma forma de te obrigar a usar, para ter uma noção desses conceitos na prática, porque de repente aparece uma questãozinha dessa na sua prova e você já está mais preparado. Até aqui tudo bem? Tranquilo? O que mais pode aparecer na prova sobre redes sociais? Eu vou explicar todas as redes e depois a gente fala sobre os temas associados, tá certo? Fica melhor, tá bom? Aí, olha só. A outra rede social que você vai ter é o Facebook. Também super importante pela revolução que ele criou no mercado, tá? Então, esse Facebook, ele também deve ser conhecido seu, tá? Então, você não tem problema. Entra lá no www.facebook.com e vai fazer o seu perfil. Então, você não tem? Congela a aula. Pode parar a aula. Agora. Parou? Pronto, Alt Tab, entra lá na página do Facebook, faz seu perfil. Perfeito? Segunda tarefa de casa, eu passo o dever de casa. E a próxima aula só pode assistir se trouxer a agenda assinada pelo pai, tá certo? Então, tem dever de casa. O segundo é fazer o perfil do Facebook, caso você não tenha, tá bom? Então, volta na telinha. O que é que você tem que saber do Facebook? Tem um questionáriozinho também. Então, anotem. O que é amigo?
Tem até discussões filosóficas sobre essa ideia de amigo no Facebook, tá joia? Então, o que é amigo? Para ser amigo, exige solicitação prévia. Próxima. O que é moral? Próxima. Existe conversa reservada no Facebook? Próxima. Como é feita a publicidade no Facebook? Que é mais ou menos o que a gente já falou antes. Perfeito? Até aqui tudo bem? Aí vejam só, essa ideia da publicidade é igual que eu já expliquei para o Twitter, se repete, tá? Aqui teria exatamente o mesmo princípio, ok? Aí eu quero chamar a sua atenção para um O. Vou botar até um asteriscozinho, que é o Instagram. O que seria esse Instagram? Gente, esse Instagram foi uma rede social que foi lançada para compartilhamento de fotos. Só que o homem é obcecado por imagem. Para você lembrar para a prova, lembre que conquistar os índios com espelho, tá? Então o homem ele é obcecado por imagem, ele é alucinado por imagem. Aí quando lançaram essa rede social para compartilhar foto, foi um sucesso absurdo. Só para você ter noção, Gente, em 3 meses, ela saiu do zero para valer $1 bilhão. Tem noção? Qual é a empresa que se valoriza tanto em 3 meses, tá? Então foi uma demanda absurda. Aí o Facebook, quando viu isso, aí disse, opa, compra e pôs em cima. O que é que ele deve ter lembrado? Ele deve ter lembrado de uma afinada rede chamada Orkut. Vocês usaram? Disse que tinha. Também não peguei não, né? Então, ó, na boa, falando sério, vem cá. Desculpa. Tem alguma coisa que você faça no Facebook que você não fazia no Orkut? Não são similares? Não é. E por que o Orkut morreu? Não tem explicação, gente. Isso é o famoso efeito manada. Um começa a usar e vai dizendo pro outro, derruba. Tá entendendo a ideia? Então, quando o Facebook viu o Instagram crescendo, ele disse, para, compra e pisa em cima. Aí foi lá, comprou o Instagram, e o que é que a gente chama de pisar em cima? Limitou o uso. Então, hoje você entra no Instagram, você compartilha suas fotos com seus amigos do Facebook, né? Aí você publica para seus amigos do Facebook. Aí você procura para compartilhar no Instagram com seus amigos do Facebook. Entendeu a ideia? Então, ele hoje é um filhotezinho do Facebook. Tá lá comprado, mas ó, para usar dentro do Facebook, ou usar separado, mas sempre ali compartilhando com o Facebook. Ou seja, ele comprou para impedir que se expandisse tanto como vinha. Perfeito? Mas lembra-se que existe o Instagram, tá? Aí o próximo que você tem que dar uma olhadinha é o Google+, que é a rede social do Google. As elaboradoras, como a CESP, por exemplo, elas são apaixonadas pelo Google, tá? Completamente obcecadas pelo Google. Os produtos do Google caem muito em prova. Eu vou te falar de vários durante a aula, durante o curso, tá? Então, o Google+, é a rede social da marca Google. E há umas 3 ou 4 semanas, mais ou menos, ele já ultrapassou a quantidade de usuários do Twitter no Brasil. Então, ela está crescendo substancialmente, tá? Aí, dá uma olhadinha. Ah, Manu, eu vou ficar com perfil demais. Também acho. É o O, né? É perfil demais. Mas dá pelo menos uma olhadinha, vê como funciona. Eu, particularmente, gosto muito desse Google+. Por quê? Porque você tem a parte de notícias separadas. Então, eu acho super legal isso. Fica mais fácil. Eu acho a interface mais intuitiva, tá? Mas isso também é extremamente pessoal. Dá uma lidazinha lá, dá uma olhadazinha lá, para que você possa se situar. Perfeito? Tranquilo? Ah, Manu, mas você falou e não deu os seus contatos. Vamos dar agora? Ó, meu contato no Twitter é o @Manu. Desculpa, deixa eu ajeitar. @Manu Rolim F. Beleza? Então, ó,
quer as respostas do Twitter, vai me procurar aí, nesse usuário do Twitter. Perfeito? Tranquilo? Ah, Manu, eu queria conversar contigo no Facebook. Ah, Manu, eu queria tirar minhas dúvidas contigo no Facebook. Não tem problema. No Facebook a gente tem o perfil Emanuele Gouveia Rolim Ferreira. Lembrando que o meu Emanuele é com 2 N's e 2 L's, tá certo? Que isso foi meu pai emocionado. Aí lá quando foi me registrar, o cabo do cartório botou, tá joia? Então lembre-se que é com 2 N's e 2 L's, que é pra você poder me achar, tá? Só que esse perfil já tá cheio. Aí a gente tem um segundo perfil, que é o Emanuele Gouveia. E aí a gente gerencia esses 2 perfis, perfeito? Talvez a gente transforme o primeiro em fanpage, mas bem, por enquanto a gente tem aí esses 2 perfis, tá joia? Até aqui tudo bem? Então, ó, a gente tá acabando o primeiro bloco da nossa aula, tá? Daqui a pouquinho eu volto com o segundo bloco, a gente continua estudando redes sociais, mas você já entendeu como nosso curso funciona, a gente já começou a estudar redes sociais, e você já tem os meus contatos, tá? Então a gente já pode conversar, a gente já pode se aproximar. Você já tem como me achar. Usa, explora para que a gente consiga ir contigo até esse objetivo maior, que é esse contra-cheque ou esse olerite, tá? Então foi um prazer imenso ter aqui a sua audiência, tá com você, e eu espero que a gente continue nas nossas próximas aulas, tá joia? Então até o próximo bloco, gente. Tchauzinho.